Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, agora eu me senti melhor recebido. Nós ficamos alegres, né, irmãos? Estamos bastante alegres por estarmos aqui com os irmãos. E eu confesso para os irmãos que essa viagem eu fiquei mais ansioso de estar aqui com os irmãos do que das outras vezes. E me alegrei muito quando coloquei os meus pés aqui na igreja, para assim, juntamente com os irmãos, dar glória a Deus. Aí o interessante é que dessa viagem eu esqueci minha carta em cima da mesa, né? Eu me preocupei tanto com a carta que eu peguei ela atrasada, eu já peguei quase em cima da hora, e eu me preocupei tanto que eu não coloquei ela na Bíblia como eu tenho o costume de colocar. Mas eu me tranquilizei, irmãos, porque eu já sou membro dessa igreja aqui. Aí eu não me preocupei tanto, né? Se fosse uma igreja que eu não era conhecido, eu tinha ficado preocupado. Mas eu já pertenço, né, a essa igreja aqui, me considero membro dessa igreja. O pastor também nos recebe assim, a gente fica feliz, os obreiros, né? E nós somos membros dessa igreja aqui. Só que eu sou um membro que o pastor só pode contar 1 ou 2 vezes por ano, né? Um obreiro que só ajuda ele 1 ou 2 vezes por ano. Mas quando Deus decide, a gente participa mais. Esse ano acho que eu pude vir 3 vezes, né? Eu vim, passei o ano novo aqui, vim no meio do ano em julho e agora vim para passar o Natal, né? Então Deus tem permitido isso e nós ficamos felizes. Abre a sua Bíblia aí comigo, no livro de Gênesis. Aleluia, Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, somente a parte A. Gênesis capítulo 32, versículo 24, somente a parte A. Gênesis 32, versículo 24. Aleluia, Jesus. Gênesis é o primeiro livro ali da Bíblia, viu, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. Esses dias eu ri muito com o meu pastor, que a gente obreiro, nós temos mania de ter várias Bíblias, né? E aí tem dia que você sai correndo de casa e você inventa de pegar uma Bíblia que você não está acostumado a manusear ela. Que você usa mais para ler, né, para estudar. E a Bíblia que você não está acostumado a manusear, às vezes você sofre para achar algum livro, né? Aí os irmãos escolhem logo Jonas, né? Alguns livros assim, Ruth, Obadias, difícil de achar. Aí você começa a folhear tanta Bíblia que os irmãos começam tudo a olhar para o obreiro. Você fala, nossa, esse irmão está ruim de Bíblia, não consegue achar lá na Bíblia dele, né? Mas Gênesis é fácil, está aqui no comecinho da Bíblia. É onde a palavra do Senhor nos diz assim, Gênesis capítulo 32, parte A do versículo 24. Jacó, porém, ficou só isso, pode sentar-se. Louvado e glorificado é o santo nome do Senhor, aleluia. 2013 está terminando, né, irmãos? E está começando 2014 e nós estamos felizes porque Deus tem feito milagres no meio da sua igreja. Lutas e tribulações nós passamos, não foi um ano muito fácil não, né? Passamos por alguma tribulação, mas uma coisa me deixa feliz, eu tenho consciência que eu dei muito mais trabalho para o inferno esse ano do que o inferno deu para mim. Se eu passei por dificuldade, o inferno passou por muito mais, porque eu passei o ano inteiro dando glória, eu passei o ano inteiro exaltando o nome do Senhor. Dificuldade a gente tem, irmãos, a gente tem, mas Deus ajuda a passar por cima e dá mais dificuldade para o diabo ainda, porque além dele perder, ele tem que suportar a gente dando glória na igreja. Então nessa noite não se entristeça porque você não realizou em 2014 o que você não quis, não se entristeça não, quem tem que estar triste é o diabo, ele não pode glorificar Deus no seu lugar, ele não pode voltar até a glória de Deus, o lugar dele já é destinado, que é derrota, o inferno, só que nós também temos um destino, estar diante de Deus adorando e exaltando na eternidade. A Bíblia diz que um dia toda lágrima vai ser seca dos meus olhos e os teus olhos. Lá não vai ter tristeza, irmão, lá não vai ter dor, lá você não vai ter a dificuldade que você tem hoje para vir para a igreja, porque tem dia que você vem para a igreja só a glória, né? É só a misericórdia, é aquele dia, você usa até a gíria, diz hoje eu estou só o sangue, né? Mas você vem para a igreja,
E quando você vem para a igreja, você passa o culto inteiro ali quieto, isolado, como se nem o Espírito Santo quisesse te visitar. Aí é 30 segundos, somente 30 segundos. Aí alguém canta e diz assim: mas Deus está te vendo aí. E você sabe que é Deus que está falando com você. Já valeu o culto inteiro. Você se anima, se levanta, porque o ajudador, o Espírito Santo de Deus, está aqui para dizer: eu sou o Paracleto mandado diretamente de Deus, não só para te consolar, mas para te ajudar, para te fortalecer, para te renovar, para te colocar em pé. E se você não puder, eu brigo no seu lugar, mas que você vai chegar lá, você vai. Você acredita nisso à noite, irmãos? Você acredita nisso, igreja? Você acredita nisso? Então coloca um sorrisão escancarado no rosto. Tira essa tristeza que está te atrapalhando a adorar a Deus. E nessa noite Deus diz: Deus, eu não vim aqui, Senhor, para te lembrar que eu tenho problema. Eu vim aqui para te lembrar que o meu nome permanece escrito no livro da vida. E eu estou feliz por isso. Eu estou feliz por isso. Eu terminei o ano feliz, irmãos. A mesma felicidade que o pastor sentiu ontem. Há um mês atrás eu desci, meu filho, as águas também. E eu fiquei muito feliz, né? Samuel é recém-batizado também. E já começou empolgado. Jesus é lindo, a gente fica feliz. Aí no dia do batismo, nós batizamos ele no domingo de manhã. À noite eu não ia estar na minha igreja, ia estar pregando em outra igreja. Aí ele chegou para mim e falou: pai, não tem um jeito de levar o senhor me levar para a minha igreja? Eu falei: mas Samuel, eu não vou para lá hoje. Só que eu ia perto. Eu ia em outra igreja perto. Ele falou: mas o meu primeiro culto como batizado, eu queria estar na minha igreja. Então eu falei: se você quer, eu te levo, te deixo lá. Aí deixei ele lá, fui pregar em outra igreja, voltei, peguei ele lá e fiquei feliz por isso, irmãos. Fiquei feliz, porque eu sei que não era para mim estar na igreja, mas Deus permitiu que eu estivesse. Eu sei que não era para mim estar aqui, eu tenho consciência disso, e sei que eu só estou aqui, porque o Senhor decidiu que eu deveria permanecer, e eu tomei a decisão de aceitar isso da parte de Deus, né? E mais sorri do que chorei, porque eu aprendi uma coisa com Deus, irmãos. Quando eu estou chorando nas tribulações da minha vida, é porque o inimigo da minha alma ainda está preocupado em me entristecer. Se ele está preocupado em me entristecer, é porque eu estou dando trabalho para ele. Isso me alegra, isso me deixa feliz. Então, se ele se contenta em me entristecer, fica à vontade, porque eu me contento em sobreviver e dar glória. Eu me contento em sobreviver e dar glória. Então, quanto mais ele me entristece, mais Deus me dá a capacidade para sobreviver. E quando Deus me dá a capacidade para sobreviver, ele passa a mão na cabeça e diz: não tem jeito. Eu luto, ele não cai. Cada vez que eu me levanto para derrubar ele, ele se levanta ainda mais. Sabe por quê, irmão? Porque Deus nos chamou para um só propósito. Eu sempre prego isso, os irmãos que já escutaram dizer isso. Deus não te chamou para te dar carro novo. Deus não te chamou para te dar casa nova. Deus te chamou para te dar um lugar de descanso, que chama-se céu. Ele te chamou por amor à sua alma. E tudo mais o que Deus realiza na tua vida: porta de emprego, cura de enfermidade, salvação de familiar, vida financeira abençoada, carro e casa que Deus lhe dá, tudo isso tem um propósito: fazer com que você permaneça no lugar de adoração, que é a igreja de Deus, fazer com que você permaneça acreditando que você tudo pode naquele que te fortalece. Você busca primeiro as coisas que são do alto e a justiça de Deus, e todas as demais coisas deixa que Deus se preocupa, porque você se preocupa em cumprir a vontade de Deus aqui, e Deus se preocupa em fazer com que você permaneça acreditando que Ele caminha do seu lado. Então não perca a noite de sono pelo que você não realizou não, irmão. Perca a noite de sono orando, clamando e buscando a Deus, e deixa que Deus se preocupe com seus problemas. Se preocupe em adorar e em glorificar. A Bíblia diz, no Novo Testamento, que quando Jesus foi para o deserto e ele ficou ali por 40 dias jejuando, a Bíblia diz que no final dos 40 dias Jesus teve fome. E o interessante é que quando a Bíblia diz assim, Jesus teve fome, o diabo apareceu. É interessante, né? Quando Jesus estava em sua força plena, ele não apareceu. Mas quando Jesus estava fraco, ele aparece. E é sempre assim. É sempre desse jeito. A Bíblia diz que teve um momento da vida de Jacó
que ele se encontrou repleto de bênçãos, que a sua vida estava realizada de certo ponto de vista, estava realizada. Ele disse em uma oração a Deus, que somente com o seu cajado, ele tinha passado naquele lugar, e agora ele volta em 3 grupos de animais e família, e agora ele volta abençoado. Mas Jacó, em um certo momento, ele deixa toda a sua família e animais passar, e ele fica só no lugar, porque ele se sentia daquela maneira quando ele não tinha a certeza de que Deus ia realizar algo na vida dele. Agora nós deixamos Jacó ali no Val de Jaboque, quando ele luta com Deus, e voltamos lá no começo da história, quando Deus faz a promessa para Isaac, que ele teria, a realização da promessa de Deus na vida de Abraão, se realizaria na vida dele, e a sua esposa daria filhos, mesmo ela sendo estéril. E a Bíblia diz que Deus faz a promessa para Isaac, e a sua esposa é engravida, depois de Isaac já numa idade mais ou menos avançada, ela é engravida, e um certo momento ela se preocupa muito, porque o seu ventre cresce muito, e as 2 crianças se movimentam dentro do seu ventre de uma maneira assustadora, e ela se preocupa, e diz a Bíblia que Rebeca clama a Deus. E diz a Bíblia que Rebeca fala: Senhor, o que tenho eu como mulher para passar pelo que eu estou passando? E Deus diz a ela: acalma-te. O que tem no seu ventre é compreensível, não é um só filho, é 2. E eles vão competir a vida inteira um com o outro. E desde o ventre, a vida inteira vai ser assim, eles vão competir um com o outro. E eu tenho um mistério aí, o menor vai mandar no maior. O primogênito não vai ser o herdeiro vai ser o que vai nascer depois. E Rebeca guarda aquilo no coração, ela guardou aquilo. E a Bíblia diz que nasce primeiro Esaú, cheio de pelo, ruivo, vermelho, e logo Jacó, impressionantemente, vem grudado no calcanhar dele, já querendo tudo que era de Esaú. Esaú nasce despreocupado com a vida, que nem muitos irmãos na igreja. Está despreocupado com santidade, está despreocupado com comunhão com a igreja, está despreocupado com a roupa que veste, está despreocupado com o lugar que vive, está despreocupado com o que fala, com o que vê, como age. Não se preocupa de que Deus gosta, prefere e convive em plena santidade comigo e com vocês. Esaú era assim, despreocupado. E a Bíblia diz que nascem os 2, e os 2 crescem abençoados por Deus. Mas eu vejo aqui, que Rebeca guardou aquilo no coração de tal maneira, que desde pequeno, ela já se aproximou mais de Jacó e abandonou Esaú. E acontecendo isso, Isaac se aproxima mais de Esaú e abandona Jacó. Já houve uma divisão de família que nunca pode acontecer dentro dos nossos lares. É muito perigoso. É muito perigoso. Apoiar um só filho e deixar o outro de lado. É perigoso demais isso. E não deve acontecer. E a Bíblia nos ensina ali, nos mostra de certa maneira, eu acredito que assim aconteceu, que Rebeca, desde a infância, ela já olhava para Jacó e dizia: olha, quando você estava no meu ventre, Deus falou para mim que a primogenitura é sua, não é de Esaú. Deus falou para mim que você seria maior do que o seu irmão. O seu irmão está aí, é primogênito, é herdeiro, mas ele está enganado, isso aqui tudo é teu. É tudo teu. E eu acredito que Jacó cresceu com isso. Ele cresceu com esse ensinamento. Chega um dia, já eram homens formados, Jacó está ali preparando um prato de alimento, diz a Bíblia que era um guisado vermelho. Ele estava preparando, e o seu irmão era caçador. Ele volta do campo sem a caça, com certeza ele tinha ficado vários dias ou várias horas procurando alimento e não conseguiu, porque naquela época havia escassez de alimento na região em que eles estavam vivendo, tanto que o pai dele, Isaac, vai para o Egito depois, procurar uma área a qual os seus animais e a sua família não passassem fome. E a Bíblia diz que Jacó se aproveita daquele momento, ele viu a oportunidade, ele olhou, assim como alguns irmãos costumam fazer, pega um carro que vale 15 mil, aí pede para Deus fazer ele vender por 25, aí quando vende o carro todo quebrado, engana os outros, aí ainda diz assim: Deus me ajudou poderosamente,
né? Deus me ajudou poderosamente. Aí pega um carro entrando água dentro, pega o carro fundindo o motor, pega um carro todo quebrado, aí pega um irmãozinho da igreja que não tem muito conhecimento, eu já vi isso acontecer, viu, irmãos? Eu não estou falando de história não, estou falando do que eu já vi. Aí pega o irmão, vai lá e convence o irmão que o carro dele é perfeito, o coitado do irmão, acreditando que todo mundo verdadeiramente é crente, vai lá e compra o carro do abençoado. Depois o irmão fica chorando as lágrimas, que o carro não sai da oficina, é obrigado a vender o carro 20% ou 30% mais barato no valor do que comprou, porque foi enganado. E o outro abençoado está lá, dobra o joelho no chão e fala: Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me ajudou a vender o carro de 15 mil por 20, e eu te dou glória, porque esse dinheiro é abençoado. Tem coragem de fazer isso, né? Tem coragem de fazer isso. Aí Rebeca vai lá e já desde cedo ela ensina Jacó. Jacó não perde a oportunidade. Seu irmão vem do campo faminto, desesperado. Diz, ele mesmo fala com a própria boca, ele está a ponto de morrer. Aí Jacó olha bem para ele e fala: você quer meu alimento? Eu quero. Então fala o seguinte: passa a tua primogenitura para mim, né? Nos ensina os estudiosos que naquela época o nascido primeiro, se ele não tivesse desejo da primogenitura, ele poderia vendê-la, se houvesse aceitação da família. E diz a Bíblia que naquela hora Esaú não deu conta, ele não ligava para nada, era um homem desapercebido da vida. Ele não se preocupava com esse tipo de coisa, o contrário de Jacó. Jacó queria até o que não era dele, ainda mais o que era dele. E Esaú não se preocupava, era despreocupado, não se preocupava com nada. E diz a Bíblia que Esaú pensa, mas diz assim: de que me vale a primogenitura se eu morrer de fome agora? Não me vale nada. Toma a primogenitura para você, se é o que você tanto quer, toma. Jacó dá a ele o melhor do que ele tinha para comer e alimenta ele. E Esaú sai dali e esquece o caso. Jacó não esqueceu. Não esqueceu. Eu acredito que Jacó sai correndo, chega para a mãe dele e falou: mãe, sabe aquilo tudo que a senhora já tinha me preparado para que acontecesse? Aconteceu hoje. Deus preparou. Deus fez Esaú passar fome lá no meio do mato. E Deus preparou que eu preparasse o guisado, e Deus preparou para que eu enganasse ele, para que ele me vendesse a primogenitura. Porque era irmão, irmãos. Era irmão. De certa maneira ele não enganou. O que ele fez foi ele vender o prato de comida e bem caro, né? Mas aqui entre nós, Jesus ele disse assim: me vistes com fome e não me deste o que comer. Me viste com sede e não me deste de beber. Me viste com frio e não me deste o que vestir. Aí perguntava para ele: mas Jesus, quando foi que eu te vi com fome, com sede e sem vestir, que eu não fiz isso? Ele disse assim: ó, quando a um destes vocês não dão o de beber, vocês estão deixando de dar a mim. Quando a um desses você não dá o de vestir, você está deixando de dar a mim. Quando a um desses você não deixa de dar o que comer, quando você não ajuda o seu próximo numa necessidade dele, a Bíblia diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz já está em pecado. É Bíblia. E Jesus disse: aquele que não faz ao seu próximo o que ele precisa, deixa de fazer a mim. E Jacó vendo o seu irmão com fome, ele vende o prato de comida pela a primogenitura. E ele chega para a mãe dele e fala. Com certeza a mãe dele naquele momento falou: agora a gente espera a hora certa, e no momento certo, aquilo que Deus te prometeu vai ser teu. Só que ela esqueceu que Deus não estava no negócio dela. Deus tinha feito a promessa, mas Deus não precisava da ajuda dela para realizar isso. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Às vezes Deus faz uma promessa para mim e para você, e a gente quer dar um empurrãozinho para acontecer rápido. Deus não precisa disso, irmão. Deus tem sua hora e o seu tempo para realizar na tua vida aquilo que Ele te prometeu. Mas só realiza se você acreditar. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a prova daquilo que se espera. Fé é esperar. Fé é esperar, é crer para receber, não é receber para crer. Deus não precisa comprar ninguém com milagre. Deus não precisa comprar você com porta aberta. Deus não precisa comprar você com cura. Ele já fez isso há 2000 anos atrás, dando a vida do seu filho Jesus na cruz. Você já foi comprado com um preço muito mais caro do que milagre, carro novo, casa ou porta de emprego aberta. Ele não precisa realizar isso hoje para te recomprar, porque você já está comprado pelo sangue de Cristo. Você já está comprado.
Aí agora a Rebeca faz o plano dela. Aí chega um dia, Isaac se apavora, os seus olhos se cegam, a escuridão chega às suas vistas. Ele já estava com 120 anos de idade, mais ou menos, uma idade já aproximada. Para nós hoje um absurdo, mas naquela época algo comum. E ele acha que iria morrer. Naquele desespero dele, ele chama o seu filho, Esaú, e diz: ó Esaú, vai caçar aquela caça que eu tanto gosto, me prepara aquele prato que eu me maravilho com ele, e quando você chegar, ele impôs uma situação, não precisava disso, era pôr a mão sobre a cabeça do rapaz, abençoá-lo, mas ele impôs, também estava vendendo uma bênção, ele queria em troca da bênção para o filho, né, o alimento que ele tanto gostava. Irmãos que gostam de negociar com Deus, negociam tudo que Deus prometeu, negociam até com Deus, aí chega para Deus e diz: Deus, se o Senhor não realizar essa semana, eu saio da igreja. Vai, meu filho, vai, mas Deus não vai com você para onde você vai não, viu, querido? Pode ir, porque Deus não é empregado de ninguém. Deus não é empregado de ninguém. Deus não é garçom para ficar servindo bênção para você na hora que você quer. Paulo disse assim: Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E eu não estou aqui na igreja só porque Deus é bonzinho. Eu estou aqui na igreja porque Deus disse assim para mim: eu vou te tirar das drogas, eu vou mudar a sua vida, eu vou te transformar num homem de respeito, e eu vou mostrar para você que eu tiro o homem do monturo e o coloco assentado juntamente com os meus príncipes. Eu tiro aquele que não é, para confundir a cabeça de quem acha que é. Pego as coisas loucas do mundo para confundir a sábia, e pego as que não são para confundir as que são, para mostrar que sou eu que faço, sou eu que realizo. Sou eu que levanto o homem quando eu quero, e sou eu que escolho quem eu quero. Quando o doutor não quer fazer, eu pego um bêbado e ensino ele a fazer, e faz melhor do que o doutor. Sabe por quê, irmão? Se Jesus quisesse o homem preparado, ele tinha entrado lá no cenáculo, ele tinha ido lá onde estavam os doutores da lei, ele não tinha ido na beira do mar pegar pescador. Ele quer homem para ser preparado. Ele quer homem e mulher para ser preparado. É para ser preparado. É para ser preparado. Pedro, ele fala assim: a vossa fé, ela é provada como um fino ouro de Ofir, que passa por muitas vezes pelo fogo, para ser achada aprovada diante a graça e misericórdia de Deus. Agora tem crente que chega na igreja e tem que ser aquela bênção, né? Aí Jesus entra na igreja, Deus promete. Aí se Deus não realiza, esses dias eu escutei um irmão dizer assim para mim: eu fui enganado. Aleluia, Jesus. Eu fui enganado. Aí eu conversando com ele, eu já estou trabalhando com ele, desde quando eu vim aqui no meio do ano, em julho, eu cheguei lá, ele já estava problemático na igreja. Aí eu fui na casa dele, eu visitei, eu conversei com ele, eu animei ele, ele se levantou, se animou, voltou para a igreja. Aí você escutava os glórias dele lá no fundo: aleluia, glória, glória. Foi o glória, o irmão se levantou. Mas foi 15 dias, ele baixou a cabeça de novo. Aí esses dias eu estava conversando com ele, eu vi ele de cabeça baixa, carrancudo na igreja, né? Carranca só assusta os irmãos, viu, irmão? Não assusta o inferno não, tá? Carranca só assusta eu, o pastor e os irmãos, não assusta o diabo não, viu? Quem assusta o diabo é joelho no chão e vida no altar, ó. Se não tiver joelho no chão e vida no altar, demônio não te respeita não. Carranca só assusta a gente, né? Agora não me assusta muito, porque eu já estou acostumado a olhar para a minha cara feia todo dia no espelho. Então cara feio não me assusta muito não. Aí eu conversei com o irmão, e o irmão falou assim: irmão Edmilson, eu vim para a igreja enganado. Aí eu fiquei quieto, eu olhei para minha esposa olhou para mim, já meneou a cabeça e falou: isso não vai dar coisa que presta. Aí eu olhei bem para ele e falei: meu amigo, meu querido, foram lá na sua casa e colocaram o revólver na sua cabeça? Ele falou: não, irmão Edmilson. Foram lá na sua casa, amarraram você e trouxeram você arrastado. Ele falou: não, irmão Edmilson. Sequestraram você? Não. Falaram que iam matar a sua família se você não viesse para a igreja? Não. Eu falei: então você está aqui porque você acreditou que Deus podia fazer diferente na tua vida. Então continua acreditando, meu querido. Continua acreditando. Continua acreditando. A única maneira de você receber aquilo que Deus te prometeu é você continuar aonde Deus quer que você continue. Se você sair daqui, você não vai saber se Deus vai fazer.
Jesus falou assim para os seus discípulos: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido de todo o poder de Deus. Permanecer aonde? Em Jerusalém. O que era Jerusalém? Cidade santa. O que havia em Jerusalém? O templo de Deus. O que foi que Deus falou a respeito do templo de Deus? Eu estarei lá durante todos os dias. E aonde você estiver, se você orar voltado ao templo de Jerusalém, eu ouvirei a sua oração. Tanto que Daniel se colocava ali na janela do seu apartamento na Babilônia, e ele voltava o seu rosto em direção ao templo que estava em Jerusalém, na certeza de que ele se voltasse aonde Deus estava, Deus o ouviria. Então Deus fala para a sua igreja: permanecei aonde eu estou, para que do alto você seja revestido de Deus. Só há poder para quem está onde Deus está. Só há autoridade para quem está onde Deus está. Se você sair da onde Deus está, você não vai ter força nem para acreditar na sua vida, muito mais no milagre de Deus. Muito mais no milagre de Deus. Aí chega um momento, aí Rebeca faz aquele teatro, Esaú sai, Rebeca faz aquele teatro, enganam Isaac, enganam ele, e aí Isaac abençoa Jacó, correndo o risco de morte por Esaú. Jacó foge, e a sua mãe diz assim: olha, tu vai lá para a casa do meu irmão, e fica lá um tempo até o seu irmão esquecer de tudo isso, e eu mando te buscar. Ela achou que poderia escolher a maneira de agir, mas quem fez a promessa e chamou foi Deus, não foi ela, foi Deus. Jacó vai para lá, foi enganado pelo seu tio, e fica lá trabalhando com ele pelo casamento das suas duas esposas. Chega um dia que Deus fala para Jacó: agora você vai voltar, agora você volta para a terra que eu te prometi, porque é tempo. E ele sai de lá. O seu sogro corre atrás dele para matá-lo. Deus visita o seu sogro no meio do caminho e diz: em Jacó você não toca porque é meu. Já deu um sinal de que ele estava com Jacó. O seu sogro faz paz com ele e ele parte dali. Quando ele começa a chegar perto da terra prometida, que era a região de seu pai, o seu coração começa a temer. E diz a Bíblia que Jacó se angustiou muito. Diz a Bíblia que ele faz uma oração a Deus, diz: Deus, eu estou angustiado e desesperado. Eu não sou merecedor do que o Senhor fez comigo até aqui. Eu não mereço nada do que o Senhor realizou, mas eu estou com medo. Eu estou angustiado e desesperado. Eu estou com medo da reação do meu irmão. E diz a Bíblia que Jacó separa a sua família e os animais em 3 grupos. Ele manda um grupo de presente à frente e separa a sua família em 3 grupos, dizendo assim às suas esposas: se o meu irmão atacar, ele ataca o primeiro grupo, mas dá tempo do restante fugir. Ele não tinha certeza ainda de que Deus estava com ele para proteger. Jacó ainda pesava muito na vida dele, que significa enganador e suplantador. O seu passado ainda pesava muito na vida dele. Ele se lembrava de tudo que ele fez de errado, mas ele não suportava isso mais na vida dele. Aí chega um momento que ele diz: vocês vão à frente e eu vou ficar aqui para resolver um negócio com Deus, mas vou ficar só eu, ninguém vai ficar comigo. Tem problema na minha e na sua vida que a sua esposa não pode fazer nada para resolver. Tem problema na minha e na sua vida que o seu pastor não pode resolver. Tem problema na minha e na sua vida que os seus vizinhos, os seus patrões, o banco não pode resolver. Tem problema que é você e Deus. Se você não tiver uma cara a cara com Ele, você não vai conseguir resolver. Por isso é que você não entende o porquê passa a noite em claro. É porque Deus está te chamando para ter um cara a cara com Ele. Deus está te chamando para ter um boca a boca, olho no olho, um de frente com o outro, e bater um papo e conversar. E se não der, parte para a briga, irmão, mas diz assim: enquanto eu não for abençoado, eu não vou te largar e nem te deixar. E diz a Bíblia que Deus apareceu ali onde Jacó estava. Jacó não perdeu tempo, se agarrou com ele e disse: eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado. O anjo pergunta para ele: qual que é o seu nome? Ele disse: Jacó. Enganador. Até aqui eu só estou enganado.
Até aqui eu só tenho vivido de uma maneira que a confiança que Deus entregou à minha vida não é da maneira que eu tenho vivido. Eu tenho vivido enganando a mim mesmo. Eu tenho vivido um cristianismo errado. Eu tenho vivido um cristianismo sem santidade. Eu tenho vivido um cristianismo como se eu estivesse vivendo uma vida mundana. Eu estou aceitando tudo que o mundo dá e rejeitando tudo que Deus quer. Eu estou vivendo uma vida a qual Deus me chamou e me escolheu, mas eu não estou dentro da presença dEle. O enganador, o suplantador ainda está em mim. Eu estou vivendo uma vida no meu nome, mas eu não quero mais isso. Chega! Agora eu volto da onde eu saí, mas eu quero voltar uma pessoa nova, mudada e transformada. Eu não quero mais carregar o peso dos meus erros e do meu passado comigo. Chega! Diz a Bíblia que o anjo toca em sua coxa e o fere de certa maneira. E diz a Bíblia que o anjo diz a ele assim: a partir de hoje, o seu nome não é mais Jacó. A partir de hoje tu te chamarás Israel, que significa aquele que luta com os homens e Deus e prevalece. Aquele que luta com os homens e Deus e prevalece. O que eu quero te dizer dentro da Bíblia Sagrada nesta noite é que não basta você ter sido chamado e escolhido há 30 anos atrás. Você tem que estar dentro da presença de Deus para que se realize aquilo que Ele prometeu. Se não se realizou, volta agora mesmo. Se agarre com Deus e diz: Deus, eu não quero mais ser Jacó, eu quero ser Israel. Eu vou lutar com qualquer um que aparecer na minha frente, no joelho, na oração e na madrugada. Mas desistir de ser abençoado eu não posso. Desistir de ter o poder do Espírito Santo na minha vida, eu não posso. Desistir de ter Deus do meu lado, eu não posso. Desistir de falar língua estranha na igreja, eu não posso. Desistir de pregar e louvar, eu não posso. Desistir de adorar, eu não posso. Muda a situação da minha vida e me faz um homem novo, para que eu possa te adorar diante daquilo a qual o Senhor me chamou e escolheu. Já roubei uns minutos, mas estou terminando, viu, pastor? Já vou terminar. O povo de Israel, irmão, saiu do Egito depois de 400 anos. Ficaram no Egito. Deus fez milagres maravilhosos através de Moisés e os tirou de lá, e eles ficaram admirados. Moisés é o representante de Deus na terra, só faz milagre. Mas bastou o sol pegar na cabeça, bastou o vento quente queimar o rosto, bastou o pé sentir a areia quente do deserto e olhar para trás e ver perseguição, que eles pegaram pedras na mão para matar o representante de Deus. E o interessante é que eles não falaram: meu carro novo, minha casa, eu já tinha emprego. Não, eu lembrei das cebolas. Lá no Egito tinha cebola. Lá no Egito tinha cebola. Foi a mesma coisa que eu perguntei para o irmão. Eu falei: irmão, mas está te faltando alguma coisa? Mas quando eu estava no mundo, eu também tinha emprego. Quando eu estava no mundo, eu também comia o que eu como agora. Quando eu estava no mundo, eu também vestia o que eu visto agora. Eu falei: meu amigo, eu vou fazer uma coisa para você. Eu vou esquecer de mim e vou tomar sua vida no meu joelho. E se você quiser, aproveita a oportunidade e faz o mesmo para Deus te levantar. Mas se você não quiser, eu posso passar 50 dias joelhado, orando o tempo inteiro e jejuando. Eu morro lá de joelho, de fome e sem dormir. Mas Deus não opera na sua vida porque você não deixa, porque você não permite, porque você quer que simplesmente Deus deixe do céu e faça tudo o que você acha que Ele deve fazer. Mas você se conectar a Ele e aceitar que a promessa ela nasce em duas fases: quem promete e quem quer receber. Se você não aceitar isso, que tem que haver um esforço dos dois, o esforço de quem prometeu para realizar e o esforço de quem recebeu a promessa para receber. Se isso não acontecer, não acontece a realização dessa promessa. Tem que haver esforço das duas partes. Tem que haver esforço das duas partes. Viver uma vida cristã sem uma adoração verdadeira é viver como falso adorador. A minha Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, os falsos Deus está deixando de lado. Nos tempos em que nós estamos vivendo, é muito bonito você colocar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que você é bonito. E dizer que é crente, é bonito. É bonito, está na moda fazer isso. Tem gente que carrega uma cruz no pescoço
e diz, eu tenho Jesus no peito, eu quero ver ter peito para carregar Jesus. Você tem, irmão? Porque Jesus disse assim, pega a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz e siga-me. Se você se você abandonar a sua vida em amor a mim, você acha lá. Mas se você não deixar a sua vida por amor a mim, você perdê-la. Se você está preocupado só com você, eu estou querendo te dizer nessa noite, é hora de você se despertar no Espírito Santo e se preocupar com o que Deus quer com você na terra. É hora de você colocar a sua mente naquilo que Deus quer com você. E dizer assim, eu vou buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou me preocupar com a vontade de Deus, para que Ele realize na minha vida aquilo que eu preciso e necessite. Deixa de ser Jacó, irmão. Venha para ser Israel. Venha para ser Israel. Venha para ser Israel. Venha para ser Israel, venha para ser Israel, venha para ser aquele que luta com os homens de Deus e prevalece, venha para ser aquele que não desiste de ser abençoado, venha para ser aquele que não desiste de falar língua estranha, venha para ser aquele que não desiste de pregar, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta e ainda batiza com o Espírito Santo. Vem para o grupo daqueles que ainda adoram a Deus em espírito e em verdade, vem para o grupo daqueles que chega na igreja, já chega com vontade de falar língua estranha, porque a adoração existe dentro dele. Deixa de ser cristão fingido. Deixa de ser cristão fingido, irmão. Deixa isso de lado. Porque a Bíblia diz assim, Deus ama o frio e ama o quente. O morno, Deus vomita. Não venha para a igreja por costume. Venha para a igreja porque Deus te chamou. Você está aqui porque você é escolhido de Deus. Leva a sério a escolha que Deus fez. Leva a sério o sacrifício de Cristo. Dá valor ao que Deus entregou na sua mão, que é o direito à vida eterna. Luta para que o teu nome permaneça lá. E você vai ver que você vai andar sobre as águas, dançar na fornalha de fogo, dormir onde tem leão. E vai dizer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu agradeço a paciência de vocês em nome de Jesus.